Vamos à leitura, João capítulo de número 14, verso 1 a 6, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ó Deus bendito, louvado sejas para todo sempre. Ajuda-nos na nossa limitação a compreender texto tão belo. Ajuda-nos em meio às divagações de uma mente que vive sendo roubada a atenção pelas atividades que amanhã já voltam a acontecer. Pelos problemas que, embora eles se façam presentes, eles vão e voltam na nossa mente, porque inevitavelmente nós teremos que trazer soluções para os mesmos. Nós muitas vezes passamos em circunstâncias como essa, momentos de divagações das mais variadas, porque a nossa mente, ela muitas vezes sai, nós não estamos aqui ao mesmo tempo estamos bem distantes. Senhor, dá-nos a Tua graça, para que à luz da Tua palavra, nosso coração seja abençoado, seja alimentado, que o Teu povo possa estar atento à Tua voz, e que à luz de todas essas coisas saiamos daqui persuadidos que não existe outro caminho, não existe outro lugar mais seguro para as nossas vidas, ainda que passemos situações inesperadas, como as que o nosso querido irmão Ailton tem passado nesse instante. Que a nossa resposta, mesmo em circunstâncias as quais não entendemos, seja: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ajuda-nos, Senhor, para a glória Tua, a alegria do nosso coração, nós assim Te oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, conta a história que foi oferecido um prêmio ao pintor que pintasse o quadro que mais fosse representativo da paz. E diante de tantos quadros que foram pintados, 2 se apresentaram ou pareciam superiores, eram os melhores. Um deles retratava um lago tranquilo numa calma tarde de verão. Tudo era sereno, céu azul, borboletas, pássaros, tudo indicava paz. O outro quadro escolhido como um dos melhores retratava um oceano agitado, um céu nublado, tempestade e relâmpagos. Ao lado, num rochedo, o quadro retratava em seu ninho uma gaivota serena e calma. Nada, absolutamente nada amedrontava esse pássaro. Ela confiava em seu refúgio e foi exatamente esse quadro que ganhou o prêmio que mais representava a paz. Qual é a moral da história? É que nas aflições da vida nós podemos ter paz naquele que é o rochedo de verdade. Essa ilustração nos ajudará muito no que pensaremos nessa noite, porque é isso que vai nos fazer atravessar tudo que nós atravessaremos nessa vida aqui. Deixa eu, junto com você, mostrar como esse texto tem estreita conexão com os capítulos que lhe precederam, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Todo o conforto que a gente acaba tendo no capítulo número 14, ele teria pouco significado a parte das informações dos capítulos que precederam ele. Por exemplo, o capítulo número 12, versículo número 1 a 8, conta-nos a famosa história de Maria com um vaso de alabastro ungindo Jesus com um bálsamo de nardo puro. Você conhece muito bem essa história. Quando você chega no capítulo número 12, verso 4 a 6, você encontra um rapaz chamado Judas Iscariotes, que questiona porque não deveria
ela ter vendido esse perfume e ter dado dinheiro aos pobres. Na verdade, ele tinha falado isso porque era bandido, ele era ladrão, a Escritura diz isso. Mais adiante, quando você chega no verso número 12 a 13 do capítulo 12, Jesus faz a sua entrada triunfal lá em Jerusalém, montado num jumentinho, e uma multidão faz algo, e é a partir daqui que eu já queria trazer seus olhares, capítulo de número 12, verso 13, que diz assim, vem comigo. Tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando Hosana. Hosana é uma expressão que significa salve agora ou salva-nos. Significado de Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Que ele está dizendo, tu és o rei de Israel. Senhor, tu és o verdadeiro rei, não existe outro. Aquele em quem depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança está no Rei e é no Senhor. Diante desse frisson, dessa expectativa e dessa esperança, Jesus começa a fazer algumas declarações. Está todo mundo cheio de ânimo, o Rei adentrou pelas ruas de Jerusalém. Chegou o momento da nossa libertação, o nosso grande Rei, aquele que nós esperávamos há tanto tempo chegou. Então estava um frisson enorme. E aí diante desse frisson, desse clima, de Hosana, salva-nos agora, Jesus começa a fazer algumas declarações, eu quero que você venha junto comigo nelas. O texto está no verso número 12, capítulo 12, verso 24, porque as considerações ou declarações de Jesus são difíceis, elas são dramáticas, elas são profundas e confusas para os seus discípulos. Se não, vejamos verso 24, olha o que ele diz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Ele começa a falar de morte. Você vê coisa mais sem pé na cabeça. Você já viu alguém assim numa festa de aniversário? Vamos abrir oportunidades para que os amigos, os familiares possam tecer algumas palavras para o aniversariante. E o indivíduo começa a falar de morte. Já viu o que quebra de clima, né? Não tem nada que seja mais destoante do momento, da ocasião. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Todo mundo agora na expectativa, o frisson, o clímax está lá em cima. Jesus começa a falar de morte. E aí não apenas isso, o grande rei diz que, pula para o verso de número 27. Olha lá. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ai, Jesus, o rei, aquele que nós temos toda esperança, ele está dizendo que está angustiado. Você já saiu num lugar onde a sua confiança e esperança era no indivíduo que está lhe conduzindo? Você está numa cidade, você está entrando num lugar que você não conhece e você gera toda a expectativa naquele indivíduo. Eu lembro, já falei isso num acampamento que eu fui quando era adolescente, e tinha uma prova na madrugada, a gente ficava a semana toda, e na madrugada a gente subia a mata. E iria o grupo com uma espécie de tutor lá, um adulto que nos conduzia. Todo mundo morria de medo, mas estava todo mundo confiando no tutor. Estava todo mundo confiando naquele que nos conduziria. Se ele dissesse estamos perdidos, muito mais nós que não conhecíamos a mata. É um pouco disso aqui. Nossa esperança está dizendo, está angustiada. Imagina a gente então. Agora, escute, ele era o libertador, era o grande rei. O que é isso, gente, que está acontecendo? Pule para o capítulo 13. Jesus agora traz seus discípulos para um local chamado cenáculo. Era uma sala ampla no andar superior de um edifício, era o cenáculo, e começa a ter uma espécie de particular. Ele falou mais no geral aqui, agora ele vem para o particular, chama a patota dele ali, o grupinho deles, e diz assim, agora o negócio é com vocês, eu quero abrir um pouquinho mais meu coração. Só que algo lindo acontece aqui, eu estou no verso 1, presta atenção lá. Capítulo 13, verso 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, olha que coisa linda, o que é que tem? Amou-os até ao fim. Ou seja, ele não nos ama pela metade. Ele não nos ama até o meio da nossa trajetória. Ele não nos ama apenas quando tudo está caminhando bem.
Ele continua nos amando quando a alma também está angustiada. Por quê? Porque Ele nos ama até o fim. Isso é a beleza disso aqui. Em seguida, ele aponta para algo sublime. Jesus começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Além de trazer uma grande lição de humildade aqui, já que era serviço para pessoas, empregados de menor posição, apontava para o único que poderia purificar, limpar o ser humano de toda sujeira, de todo pecado. O problema é que Pedro não entende essa realidade e por isso ele questiona. O questionamento está no verso 6, olha o que ele diz lá. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se Jesus não lavasse, Pedro nunca seria dele. Mesmo sem entender bem, o que é que Pedro faz? Joga os olhos no texto, verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Derrame logo a bacia, Senhor. Às vezes a gente nem entende, né? O que é que Deus está fazendo. Mas a resposta de Pedro é muito significativa. Eu não entendo, e o Senhor mesmo está dizendo que eu não vou entender, eu vou entender lá depois. Então vá em frente. Às vezes é isso que a gente precisa. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas vá em frente. Aqui eu lembro de uma frase do Tim Keller que muito me chamou a atenção. O Tim Keller disse assim: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. Já viu gente que diz assim: pastor, por favor. Ou gente que diz assim: olha, não conta comigo não. Aí você diz assim: mas por que eu não posso contar com você? Se eu for contar minha vida para você, olhe, você vai me entender perfeitamente, mas eu não quero nem contar para você. Não conta comigo não. Jesus faz o exato oposto. Ele está no caminho para a cruz, mas nada impede dele fazer o que tem que fazer. Logo depois a situação volta a ficar tensa, pois Jesus traz uma grande e dura revelação. Observe, está lá no verso número 21. Olha a bomba. Ditas estas coisas, o que é que tem aí na sua Bíblia? A minha tem: angustiou-se. Jesus em espírito, ou seja, mais uma vez ele expressa angústia, e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Escute, o rei morrerá, o rei está angustiado, o rei sofrerá. Eu estou falando como se fosse um dos discípulos aqui, tá? E ainda por cima, um de nós o trairá. Perceba a tensão agora. Eu chamo sua atenção para o verso 22. Olha a atenção, perceba a tensão. Entra na história, mergulha aqui com a gente. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Você imagina a cena? Depois da notícia? É mais ou menos assim. A tensão está no ar. Em seguida, Jesus entrega o pedaço de pão a Judas e diz, final do verso 27, olha lá: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas foi, mas os outros discípulos não desconfiaram que era Judas Iscariotes o traidor. Por quê? Porque era um indivíduo que ficava com dinheiro. Eu ia dizer, fazer uma piada aqui, mas não era adequado. Eu ia dizer, era o Bradley daquele tempo. Mas Bradley não é ladrão, a piada perde o sentido, né? Então ele não está nem aqui, foi até bom. Espero que ele nem assista essa pregação. Daí o que aconteceu, irmãos? Pensaram que Jesus pediu ajudas para Judas comprar alguma coisa. Essa é um pensamento meu, por isso não desconfiaram que era Judas. Então a conversa prossegue, Jesus apresenta mais revelações inesperadas. Pule agora para o verso número 33. Diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora ferrou tudo. Ele vai morrer, está angustiado, um da gente vai trair, e ele está dizendo agora para onde ele vai, a gente não vai. A gente fez papel de besta nessa história toda, né?
Veja, para onde ele iria? Os discípulos não poderiam ir com ele. Como é que vai chegar nesse lugar? Ele já disse que não pode ir. Essas eram algumas das possíveis perguntas que passavam pela mente e pelo coração dos discípulos, enquanto eles conversavam à mesa. Pedro então pergunta, não perde tempo, né? Tem gente que é assim, né? Não quer, vamos saber desse negócio, não pode ficar assim. Verso 36, vai lá. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro não aceita, contesta a fala de Jesus. Verso 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Por fim, Jesus traz a notícia bombástica. Verso número 38 está lá. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? É como se a cena é quase que Jesus com o rosto meio que pesaroso, olhando para Pedro e dizendo mais ou menos o seguinte: Pedro, você não tem noção do que você enfrentará, nem tampouco do que está dizendo. Continue no texto: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ora, preste atenção. Se um homem valente, destemido como Pedro, negaria o Senhor, que esperança havia para o restante dos discípulos que estavam lá? A revelação não surpreendeu apenas Pedro, mas também deixou os outros discípulos estarrecidos, apavorados, porque além de escutarem que o rei estava angustiado e que morreria, que os deixaria, quando as revelações chegam ao corpo dos discípulos, um deles seria o traidor, o corajoso haveria de abandonar. Então, qual seria a próxima revelação, a próxima coisa ruim que Jesus revelaria? O que mais nos acontecerá? Eu acho que era isso que passava na cabeça dos discípulos. Nós estamos perdidos, o que faremos? O clima é de extrema tensão, de muita aflição, desesperança, angústia, e é aqui que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Perceba como agora faz todo sentido o verso 1. E aí a gente entra nele. Primeiro ponto da noite é dizer para você que Ele é a nossa segurança para o presente. Já que o nosso tema é nossa suficiência em Cristo, Ele é a nossa segurança para o presente. Por isso, venha comigo o verso 1, parte inicial, porque ele diz assim: não se turbe o vosso coração. A palavra turbar aqui significa se agitar, perturbar, afligir, inquietar, abalar, desfalecer. E lembre que coração aqui é uma palavra utilizada para o cerne do ser humano, o centro das emoções, do processo mental, onde pensamos, onde sentimos, onde nós decidimos as coisas. Então, ante as revelações de Jesus, a resposta natural do ser humano seria inquietação, como nós já vimos no teor das palavras aqui. E talvez isso estivesse aparente na fisionomia, porque quando a gente está tenso, angustiado, logo o rosto denuncia como está aqui por dentro, né? Então, provavelmente, o rosto dessa fisionomia dos discípulos estava denunciando que eles realmente estavam angustiados, e Jesus está dizendo que o coração de vocês não fiquem mais perturbado, mesmo diante de tantas notícias surpreendentes. Eu quero dizer para vocês que tudo está sob controle. Tudo está sob controle. Temos uma coisa interessante aqui. Deus sabe muito bem o estado que ficamos debaixo das aflições. Uma coisa é escutar o que eles escutaram, o que já é difícil. Porém, outra ainda pior é vivenciar o que eles escutaram. É por isso que Jesus mais adiante vai dizer assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer isso para vocês, porque à medida que essas palavras penetrem a vossa mente e o vosso coração, que vocês possam desfrutar de paz. Você sabe tanto quanto eu, que é exatamente isso que acontece. Quantas vezes você escutou a palavra de Deus, veio para um culto aflito, perturbado, angustiado, depois da palavra de Deus sendo pregada fidedignamente para você, você saiu
outro daqui. É exatamente esse o propósito. Em meio às aflições, eu comunico a minha palavra para vocês, para que vocês desfrutem de paz. Sem dúvida, uma coisa é você escutar que vai passar por aflições, outra coisa é passar por essas mesmas aflições. Agora imagine a cena, aqueles homens testemunharam o cumprimento das profecias lá de Jesus. Foram eles que testemunharam isso. Os discípulos ouviram no batismo de Jesus uma voz que veio do céu, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles presenciaram os milagres realizados por Jesus. Eles amaram a Jesus e tinham deixado absolutamente tudo para segui-lo. Todavia, eles veriam esse mesmo Jesus sendo barbaramente maltratado, o veriam sendo açoitado, veriam homens cuspindo no rosto dele, escutando os maiores impropérios e absurdos, e por fim sendo crucificado em uma desumana cruz, agonizando até morrer. Ou seja, tudo o que é visível em torno deles é arrasador, desesperador. Então, qual é a maneira que Jesus tranquiliza os corações perturbados desses discípulos? Aí eu chamo mais uma vez a sua atenção para o verso 1. A maneira de Jesus tranquilizar homens perturbados é, verso 1, parte B, quando ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Sabe o que ele está tentando me dizer e a você aqui? É que o remédio para um coração atribulado se chama fé. Isso que ele está dizendo aqui. O coração, o antídoto, o remédio para um coração atribulado se chama fé. Esta é a estrada para a superação das tribulações. São dois imperativos que você vê aqui, duas ordens de Jesus: credes, ou credes em Deus, crede em Cristo. Uma possível tradução, e eu acho essa fantástica. Acredito que na sua Bíblia não tenha essa tradução, mas eu acho ela muito boa. É mais ou menos assim, o crede. Continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. Era uma espécie de: eu nunca os abandonei, não seria agora que eu faria, mesmo que as aparências indiquem exatamente isso. E aqui eu penso que nós temos uma lição preciosa. A primeira lição da noite é dizer assim: em meio aos momentos mais devastadores da vida, continue a confiar em Deus, continue a confiar em Cristo. Certa vez o Hernandes Dias Lopes disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse assim: as tempestades ameaçam, mas continuem confiando em Deus, continue confiando em mim, aconselhou Jesus. A perseguição virá, a cruz será inevitável, mas continue confiando em Deus, continue confiando em mim, disse Jesus. A prisão e os açoites nos alcançarão, o sofrimento e a morte nos chegarão, mas continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim, instruiu Jesus. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, lágrimas, os vales profundos dessa vida, as noites escuras virão na nossa caminhada, mas continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim, exclamou Jesus. A cruz será um espetáculo horrendo, os homens me cuspirão no rosto e me pregarão na cruz, mas continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. A fé em Jesus é o único remédio para o coração perturbado, porque a fé olha para Jesus e não para a tempestade que está assolando a sua vida. O que você está enfrentando hoje? Essa é a pergunta. Escute a orientação de Jesus. É o Covid que ainda lhe perturba? É talvez a crise financeira que estamos passando? É a gasolina que aumentou de novo? Continuem confiando em Deus. Continuem confiando em Cristo. Foi alguém da sua família que foi ceifado. Foi a notícia inesperada de um filho que morre afogado. Foram as tragédias que bateram à sua porta. Eu não sei, nem consigo entender certas coisas, mas continuem confiando em Deus. Continuem confiando em Cristo. O que é que você está enfrentando hoje? O Deus em quem confiamos cuida de nós e escuta nossas orações, nos ama e tem tudo sob controle. Por isso que depois de dar todas essas revelações para os discípulos, ele diz:
continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. Mas não apenas isto, eu quero lhe chamar a atenção, porque aquele dia não foi difícil só para os discípulos que escutaram todas essas palavras de Jesus, mas foi um dia muito difícil para o próprio Jesus também, afinal de contas, foi a quinta-feira da solidão, porque os discípulos deixaram ele sozinho lá para orar, ninguém foi orar com ele, foi a quinta-feira do Getsêmani, na extrema agonia, do suar sangue, foi também o dia da traição de Judas, da negação de Pedro e de uma prisão injusta. Depois ele enfrentou a dor e o sofrimento dos açoites, presenciou o povo escolhendo um bandido, Barrabás, no seu lugar, isto é, ele foi desprezado por um ladrão. O que é que eu quero dizer com isso? Duas coisas eu quero dizer com isso. A primeira delas, e eu já falei isso aqui outras vezes, é que em Cristo, antes de Deus explicar o nosso sofrimento, Ele participa do nosso sofrimento. Ele participou. Você sofre angústias na vida, Ele sofreu. Você já foi traído e doeu, Ele foi também. Você foi tratado injustamente pelas pessoas, Ele foi também. Ou seja, Ele experimentou o que você experimenta. E antes dele explicar o nosso sofrimento, Ele padeceu junto conosco também. Segunda coisa é que Ele sabe o que passamos, óbvio. Se Ele passou aqui na própria terra pelas dores que nós enfrentamos, Ele sabe muito bem o que nós passamos. E a palavra dele se reveste ainda de mais significado, porque Ele diz: continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. E confiar é descansar em seu poder, na sua providência, na sua sabedoria, no seu amor, na sua salvação e em sua soberania. Por isso que o Josemar Bessa, um grande teólogo, ele disse assim: se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será suficiente. George Whitefield, famoso pregador do século XVIII, certa vez disse assim, nunca desesperaremos enquanto tivermos Cristo como nosso líder. Aí o que é que Jesus faz? Jesus dá algumas razões para que os discípulos não fiquem preocupados. E aí chama a sua atenção para o nosso segundo ponto. Se a nossa suficiência em Cristo é o nosso tema, primeiro nós dissemos sobre a nossa segurança nele para o presente. Segundo, Ele é a nossa esperança para o futuro. Observe, verso número 2, está aí a primeira razão que Ele traz para que os discípulos não permanecessem perturbados. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é a primeira razão. O céu é a casa do Pai. Essa é uma das coisas lindas que essa passagem traz, porque Jesus descreve aqui o céu como uma casa. Casa é uma metáfora muito interessante. Afinal de contas, casa aponta para um lar que, quando ele cumpre realmente o seu papel, é um lugar de aconchego. A casa é um lugar onde nós somos amados, onde nós nos sentimos seguros, onde nós somos supridos, onde nós somos protegidos e sempre seremos bem-vindos. Quando a casa cumpre realmente o seu propósito, então ele está dizendo assim: eu estou indo para a casa do Pai, mas não se preocupem, há lugar não apenas para mim, mas para vocês também. Sabe por quê? Pois na casa do Pai há, olha a expressão aí, muitas moradas. Ou aposentos, cômodos, também poderia ser a tradução. A ideia de muitas aqui significa que há espaço suficiente para eles e para todos os que vierem depois deles. Jesus estava mais ou menos dizendo assim: tem espaço para vocês que são os 12, tem espaço para a geração antes de vocês que foram os discípulos, os 12, já que ele estava se dirigindo aos discípulos. Há espaço para os crentes que virão no segundo século, há espaço para os crentes do terceiro século, do quarto século, do quinto século, do século XVI, há espaço para todos aqueles que virão no século XXI. Na nossa geração há espaço suficiente na casa do Pai, tem espaço suficiente para acomodar os crentes de todas as épocas, porque a casa do Pai é grande. Até uma brincadeira que a gente fala, né, que na casa de mãe, né, há espaço, na nossa casa há espaço, sempre há espaço para mais um. Certo homem disse assim, pensando sobre essa passagem:
O símbolo desta grande casa deriva daqueles vastíssimos palácios orientais, onde havia aposentos não somente para o soberano e o herdeiro do trono, mas igualmente para todos os filhos do monarca, sem importar quão numerosos eles fossem. É exatamente isso, há espaço de sobra. E, olha ainda verso 2, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu não minto, eu estou dizendo a verdade. Segunda razão, Jesus disse que vai preparar um lugar, um local para eles. Veja o finalzinho do verso 2 e aí verso número 3. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar. O que ele vai mostrando aqui é que a partida de Jesus é para o bem dos discípulos. Ele está indo embora, mas está indo preparar um lugar. A pergunta que surge aqui é: do que se trata essa preparação? O que é isto? Primeira aqui, ou a primeira possibilidade, a primeira coisa que pode vir à mente, é que Jesus está no céu. Eu já falei isso aqui, né? Tem algumas pessoas que sim, pensam que por ser carpinteiro, e agora faz todo sentido que Jesus é carpinteiro, e lá no capítulo número 14 diz que ele está no céu preparando o lugar. Talvez as nossas casas serão de madeira lá no céu, afinal Jesus está lá construindo. Eu penso que ele nem está construindo lá de madeira, nem tampouco reformando alguma casa que está precisando de reforma lá. Eu penso que há um entendimento bem melhor disso aqui, porque a própria Escritura já deixa claro que está tudo pronto. Olha lá. Ele diz assim em Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está, o quê? Preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado. Jesus não está sentando madeira, colocando telha, nem batendo prego lá. A pergunta é: o que seria essa preparação então? A preparação desse lugar, eu penso, e aí tomando um gancho da palavra, eu penso que é a própria obra de Cristo. Obra com preparando o lugar faz todo sentido. Eu acho que é isso aqui mesmo. E o que é a obra de Cristo? Seus sofrimentos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, porque este local só é possível existir para mim e para você por causa da obra de Cristo. Quando esta obra aconteceu, esta casa se tornou real para mim e para você. Ela se tornou uma realidade para nós. É por crer na obra de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Já assim disse Gálatas capítulo 3, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós que são mediante Jesus Cristo. Se não é mediante Jesus Cristo, não é filho de Deus. Logo, ele se torna nosso Pai. Imediatamente, a casa dele é a nossa casa, tal como é a casa de seu Filho Jesus Cristo. Aquela casa está pronta em virtude da obra de Jesus. Essa era uma obra necessária e trata-se de uma grande notícia, pois o que à primeira vista era motivo de agitação, perturbação, começa a ter motivo para alegria, esperança e conforto. Veja, a terceira razão é que Jesus voltaria para eles e eles estariam juntos com Cristo para todo sempre. Veja isso no verso número 3, na parte B, ele diz: voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus voltará. Esta é uma referência à segunda vinda dele. Ele mesmo nos dará as boas-vindas no céu. Veja o que ele está dizendo aqui: vos receberei. O intuito de Cristo era realizar essa obra, pois esta era a única possibilidade deles se encontrarem de novo. Ele precisa passar por tudo que haverá de passar. Sabe para quê? Porque onde ele estiver, os seus discípulos haveriam de estar. A separação é momentânea, mas a comunhão será eterna. É estar com Jesus para sempre e nada mais vai nos separar dele. Sendo assim, preste atenção, o versículo 2 e 3 nós temos preciosas lições. Os discípulos estavam tristes, angustiados, confusos, perplexos, e nós também passamos por situações iguais
iguais, idênticas. São vários momentos difíceis, são muitos os sofrimentos da nossa caminhada, porém chegará o dia em que nós estaremos de volta para casa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes passamos por sofrimentos, dores, angústias e lágrimas, como uma espécie de lembrete para dizer que aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. Não deixe seu coração se apegar às coisas terrenas, porque, como diria uma canção antiga, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou. Nós somos forasteiros. E às vezes as dores que Deus nos permite padecer nos faz lembrar que aqui não é o nosso lugar, não é a nossa casa. É por isso que quando a gente passa por essas coisas, a gente tem uma vontade de ir embora. Não é o nosso lugar, mas é apenas um lembrete. Certa vez ele disse uma coisa bela. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que ele está dizendo é simples. Ele está dizendo assim: vai valer a pena, porque o céu compensa toda dor e todo sofrimento, e se ele voltar antes de morrermos, ele vai nos fazer desfrutar dos novos céus e nova terra, quando ele diz: enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Porém, existe algo muito mais especial do que não mais sofrer dores, por mais não adoecer, não ter que usar máscara, álcool em gel, de separação um do outro. Tem uma coisa muito mais gloriosa de que não deixar, ou deixar de vivenciar essas coisas ruins da vida. É o que ele vai nos dizer no final do verso número 3. Deus mesmo estará com eles. A maior notícia do céu não é porque lá não vai ter mais lágrimas de sofrimento, porque não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. A melhor notícia do céu é que Deus está lá. É que o nosso Cristo se fará presente para todo sempre conosco. Aí tem uma coisa linda nessa história. Paulo diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é que Jesus está fazendo para consolar esse povo que está angustiado, perplexo, com uma enxurrada de notícia terrível, trágica para eles? Jesus está apontando o céu para eles. Essa é a maneira de consolá-los, apontando os novos céus e nova terra. Olhem para o reino vindouro, vocês viverão eternamente nesse reino bendito. Em seguida, Jesus diz algo interessante, e aí a gente vai para o nosso terceiro e último ponto. Nossa suficiência em Cristo. Primeiro, Ele é a nossa segurança no presente, no hoje. Segundo, Ele é a nossa esperança no futuro, por isso que Ele nos chama a atenção para olhar para o céu. E em terceiro e último lugar, Ele é tudo que você mais precisa. São essas três coisas que eu queria fazer você entender. Que Ele é a segurança para o presente, que é nele que temos esperança para o futuro, e nele, ou é Ele que você é tudo, Ele é tudo que você precisa. Joga os olhos no verso 4, e aí a gente já caminha no verso 4. Ele diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando você lê o verso 5, a gente lê o 4, mas quando a gente lê o verso 5, você tem a impressão que Jesus cometeu um erro de avaliação, não é? Porque Tomé, abertamente em nome dos discípulos, ele disse que eles não sabem para onde vão, nem tampouco sabem o caminho. Então, será que Jesus errou? Óbvio que Jesus não errou, né? Eu vou só levantar 3 possibilidades aqui. Possíveis possibilidades mesmo para o que Jesus respondeu. Eu penso que 2 delas faz mais sentido. A primeira delas é que esses discípulos, eles estavam tão desorientados com as revelações de Jesus que eles falaram isso: eu sei lá, Senhor, qual é o caminho. A gente está tão perturbado de dizer assim: eu sei lá mais de nada. Poderia ser uma possibilidade. Segundo, é que Jesus esteve lhes ensinando por 3 anos e meio acerca do reino de Deus. Assim, eles deveriam ter pelo menos uma pista
uma noção do que Jesus estava falando ali. Por outro lado, o fato de conhecerem Jesus significa conhecer o caminho para esse lugar. Então, pode ser esse um sentido. E o terceiro e último é que Jesus, como é perfeito em sabedoria, o que é que ele fez aqui? Jesus provocou de forma velada o que vem a seguir. Por quê? Porque era essa alfinetada, essa provocação que esclareceria ainda mais sobre o assunto que Jesus estava discorrendo. Então eu penso que conhecer a Jesus e a provocada do próprio Jesus para o esclarecimento faz todo sentido aqui. Eu acho que as três faz sentido, só que as duas últimas mais. Agora jogue os olhos para o verso 5. Vai lá. O que é que diz lá? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ao dizer isso, Tomé, ele se levanta como porta-voz aqui do grupo dos discípulos, dizendo que talvez era o que a maioria estava pensando naquele momento. E aí eu me fez, lendo sobre essa passagem, um dos autores que eu li, ele citou aqui uma coisa interessante. Não sei se você já viu o famoso quadro, o célebre quadro, A Última Ceia, do século, finalzinho ali do século de número 15, do famoso artista italiano Leonardo da Vinci. Esse quadro aqui, ó. Todo mundo, na casa da avó, toda avó tem um quadro desse. Tem ou não tem? Tem. Então, você está vendo, não sei se vai dar para ver aí. No quadro, Leonardo da Vinci coloca Tomé. Tomé estaria ali, ao lado esquerdo de Jesus, na mesa da ceia. Ali, ó, não sei se está dando para ver, com o dedo em riste. Ele é retratado exatamente com o dedo levantado à altura da face de Jesus. Tomé não pretende aqui desmentir o seu mestre, porém, o que é que ele quis dizer negando o que Jesus falou? Eu penso que Jesus, no verso número 2 e 3, claramente ele disse para onde ia. Para onde é que a gente vai? Para a casa do Pai. Como eles não sabem para onde vai? Deste modo, se Jesus provocou a pergunta, como eu estou propondo aqui, essa é a minha interpretação do texto, é que eles tinham certo conhecimento, mas ainda eles estavam confusos, estava tudo embaralhado na cabeça dos discípulos. Muitos deles esperavam um libertador político. Lembra o texto que precedeu? Foi Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento, palhas de palmeiras sendo colocado no caminho dele, dizendo: Hosana, salva-nos agora, salve agora. A expectativa de um libertador político que ia libertá-los, implantar o reino, essa era a expectativa. Agora a esperança de libertação estava nesse Jesus, que apareceu com grandes sinais e maravilhas. Todavia ele agora nos diz que vai morrer. Enfim, está tudo embaralhado aqui na nossa cabeça, confuso. E nesse sentido nós não sabemos para onde vais, e se nós não sabemos para onde vais, obviamente nós não sabemos o caminho para lá. Nós devemos lembrar que no livro de João, os discípulos são retratados como tardios em entendimento. É como se eles fossem meio devagarzinho para entender certas coisas. E aí o conhecimento era mais, às vezes, confuso para eles. Só para você ter uma pitada disso que eu estou dizendo, vai lá comigo no verso 26. Só joga os olhos lá para você ver que é isso mesmo que o Evangelho deixa mais claro. Olha o que diz verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a pergunta confusa de Tomé, provocada pelo próprio Jesus, nos dá a oportunidade de escutarmos e conhecermos uma das mais importantes e impactantes declarações dadas por Jesus e registradas no Evangelho. Jesus responde a Tomé da maneira mais clara e objetiva possível. Se não, vejamos verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso tem muito significado. Se você está lendo João, se for ler, você conhece João, o Evangelho, essa é a sexta declaração de Jesus, dizendo assim: eu sou.
Quando você está no capítulo 6, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo número 10, ainda, verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo número 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Agora ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você chega no capítulo 15, texto esse que nós lemos no início do culto, ele diz, eu sou a videira verdadeira. A fórmula que eu sou nos leva ao passado, ao título divino apresentado lá a Moisés, na sarça ardente. Deus se revela como eu sou lá a Moisés. Ele revela esse nome a Moisés. E esse era o Deus que haveria de tirar o povo de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito. Moisés faz a pergunta, quem é que está me enviando? O Senhor precisa me dizer quem é que está me enviando, Jesus. Melhor, Deus diz assim, o eu sou te enviou. Então Deus se apresenta como aquele que é o eu sou. Ele não veio a ser, não é derivado de nada, não recebeu nada de ninguém, ele é autossuficiente. Para você ter uma ideia do que isso significa, é mais ou menos assim: a gente tem vida, ele é a vida. A gente recebe o pão, ele é o pão. A gente é iluminado, ele é a própria luz. Ele é autossuficiente, ele não depende de nada. Esse é o atributo da independência divina. Essa história toda marcou Israel. Todo mundo sabia quem era o grande eu sou, esse título divino. E agora nós temos uma verdade explícita: Jesus é divino. Essa é a grande verdade que ele está dizendo aqui. Ele é Deus, ele é o Deus encarnado. E diante dessa revelação de Jesus acerca de si mesmo, como diria, se eu não me engano, o famoso C.S. Lewis, aquele pensador do finalzinho do século XIX, lá da Irlanda, se eu não me engano, ele disse exatamente 3 coisas. Só existe 3 formas de você reagir a essa declaração de Jesus. A primeira delas é entender que ele na verdade é um mentiroso, deliberado, porque ele de Deus não tem nada, então ele é um mentiroso. A segunda possibilidade de você compreender isso é porque ele é doido, né? Como a gente vê lá aquele doido lá do Henri Cristo, diz assim, eu e o meu pai. Você ri da cara dele, porque você entende logo que ele é louco. Ou a terceira possibilidade é que ele é realmente o que diz ser. Só existem essas 3 possibilidades. Então não dá para achar Jesus legal, interessante ou coisa do tipo, porque ele é ou mentiroso, ou ele é doido, ou ele é o que diz ser. Essa é a questão. Por essas 3 declarações, ele apenas se encaixa em uma dessas 3 possibilidades. Ele é o que dizia ser. Então, se ele é o que diz ser, você tem nele o que você mais precisa. Se não, veja verso 6. Eu sou o caminho. Jesus não é meramente aquele que aponta o caminho para você trilhar a sua caminhada aqui nessa terra. Ele simplesmente não mostra o caminho para você pegar. Ele é o próprio caminho para a casa do Pai. Note que quando ele diz isso, nós não chegamos à casa do Pai. Nós não somos salvos por boas obras, boas ações. Não é porque você deu roupa no final do ano a gente que estava padecendo de roupa. Não é porque você deu um lençol ao mendigo na rua para ele se cobrir, não sofrer mais de tanto frio nas madrugadas. Não é porque você deu comida a quem tinha fome, você deu água a quem está com sede. A questão não é essa, porque se esse fosse um dos caminhos, ele mesmo teria dito aqui, não existe salvação por boas obras. Ele está deixando claro que só existe um caminho. E nesse sentido, nós não somos salvos por uma energia, nós não somos salvos por uma força, nós somos salvos por uma pessoa. Por uma pessoa. Note ainda que a palavra caminho é precedida pelo artigo definido, o caminho. Óbvio, isso significa que só existe um caminho para os lugares celestiais. Que caminho é esse? Se chama Jesus. Não tem outro caminho. E aqui eu me lembro, com o advento do GPS, isso dificilmente acontece mais. Porém, ainda pode acontecer. Suponha que você entra numa cidade estranha e vai pedir orientação a uma pessoa que estava no caminho. Você para lá, não sabe para onde vai, não conhece nada. Você só conhece o destino, você sabe o local que você vai. Você vai no bairro da Liberdade.
Você não conhece Campina. E chega lá na entrada de Campina, ali no shopping, vou parar aqui no ponto de ônibus. Meu amigo, eu preciso ir para a rua Minas Gerais, número 420, fazendo merchan do nosso novo lugar, né? 420, no bairro da Liberdade. Como é que eu faço para chegar lá? Isso é tranquilo. Você vai aqui direto nessa que se chama Avenida Brasília. Chegando ali, você vai pegar um girador à esquerda. Você vai contornar na segunda, você pega a direita, vai passar num lugar chamado Parque da Criança e vai em frente, pega na direita. Nisso você vai pegar vai direto, você vai pegar um outro giradouro e segue na segunda. Você vai chegar num canal. Chegando num canal, lá na frente no semáforo, você vai pegar a direita. E aí você vai subir. Você vai passar no Banco do Brasil, vai cruzar por uma avenida chamada Assis Chateaubriand, vai passar pela Rede Farma e mais na frente você vai pegar a direita e aí você já vai cair lá. Muito obrigado. Certeza que você vai chegar na rua Minas Gerais. Você pegou direto. Pegou o contorno. É a segunda saída a primeira. Na primeira direita você já perdeu-se. Quando você pensa, você já está voltando de onde saiu. Contudo, considera o mesmo contexto. Você vai e pede informações. A mesma pessoa que você encontrou, mas desta vez ela diz assim: se preocupe não, eu estou indo exatamente para lá, estou doido para conhecer essa igreja lá na Liberdade, eu vou para lá, é só você me seguir. Daí, aquela pessoa passa a ser o próprio caminho, seus olhos sempre estarão nela. Você nem presta atenção mais se entrou na terceira à direita, na quarta à esquerda, se você passou por um lugar chamado Parque da Criança, se você passou pelo banco, pegou um canal, pouco importa. Sabe por quê? Porque seu caminho é seguir aquele que está lhe levando. Jesus nos pega pela mão e nos deixa no destino prometido. A casa do Pai. É só segui-lo. Não se engane, como diz Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, bom, certo, mas no final são caminhos de morte. O que ele está dizendo é que se alguém não estiver em Cristo, ele está perdido. Por quê? Porque pegou o caminho errado. Pode acreditar nisso. Sabe por quê? Porque a isso está atrelado o segundo ponto. Qual é o segundo? Veja verso 6. Parte B, ele diz que ele também é a verdade. É por isso que você pode acreditar que ele é o caminho. Mais uma vez, o artigo está definido aí, para dizer o que eu falo é a verdade. A sua obra é verdadeira, suas promessas e suas palavras são verdadeiras, porque ele é a pessoa em verdade. Por isso que Tito disse assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele é a verdade, ele não tem como mentir, porque fugiria da sua essência, ele é o oposto da mentira, da falsidade e do erro, porque ele é verdadeiro, ele é a verdade. Só que tem uma outra coisa, ele ainda diz que ele é a vida. Olha o que ele diz, verso 6. E a vida, ele é a fonte, ele é o doador da vida. A Bíblia diz que sem Cristo você está em morte espiritual. Não é isso que diz Efésios capítulo 2? Isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E durante sua vida, Jesus já deixou claro que tinha poder sobre a morte, quando ele ressuscitou um rapazinho chamado Lázaro, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Todavia, sua grande demonstração ocorreu quando ele ressurgiu dos mortos, pelo seu próprio poder, e ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nesse sentido, sabe o que aconteceu? Ele assim matou a morte, porque triunfou sobre ela. Tem um teólogo chamado John Owen, que era um inglês conhecido como o príncipe dos puritanos, que ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim: ali em Cristo, naquele momento lá da cruz, foi a morte da morte na morte de Cristo. Entendeu? Ou embaralhou? A morte da morte
na morte de Cristo. Jesus matou a morte morrendo. Ele morre, mas ele ressuscita. E aí deixa claro que ele triunfa sobre a morte. É por isso que depois ele pode dizer a João assim, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves. As chaves aqui significam o poder sobre. Eu tenho o poder sobre a morte, as chaves da morte e do inferno. E é por isso que nós cantamos o que cantamos hoje à noite, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, por ser Ele a vida, por Ele ter ressuscitado, é a certeza que eu tenho e que você tem, que também nós ressuscitaremos. Por isso que Ele diz, João 11, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o finalzinho, essa é a conclusão óbvia, o fechamento óbvio, do versículo número 5, porque Jesus diz, olha o finalzinho do verso 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O cristianismo, ele não é uma religião entre outras tantas, porque essa frase, ela elimina qualquer outra maneira para chegar ao céu, à casa do Pai. Não é por boas obras, não é por caridade, não é por cerimônias religiosas, não é por dinheiro, não é por qualquer mérito seu. A resposta é por Jesus. Por Jesus, tão somente por Ele. Sabe por quê? Porque fora de Jesus qualquer caminho está errado e por isso tal pessoa está perdida. Qualquer religião proposta para o céu que não envolva unicamente Jesus, ela é falsa. Sabe por quê? Porque só Jesus é a verdade. Se você não está em Cristo, você está morto. Não existe vida em você, porque Ele é a vida. Ele é tudo o que você precisa. Entendeu por que Ele é tudo que você precisa? Ele é a única ponte que liga céu a terra, terra a céu. Segunda lição dessa noite. Isto aponta para uma necessidade urgente de missões. Por quê? Porque se não existe salvação sem Jesus, a gente precisa urgentemente fazer com que essa mensagem seja disseminada por todos os lugares possíveis. Por isso, se você conhece um missionário, ajude-o, invista, abrace-o, porque esse será um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e essa será a maneira com a qual essas pessoas serão alcançadas. Terceira lição dessa noite: o qual tem sido o seu caminho? Qual tem sido o caminho que você tem tomado? São boas ações, religiosidade, ativismo na igreja. Às vezes tudo isso é a esperança de que você vai ser salvo. Lê do engano. Minha oração é que a sua confiança, sua fé e esperança seja única e exclusivamente em Jesus. Para encerrar as minhas palavras nessa noite, eu quero fazer muito o que alguns estudiosos fazem ao pensar em João capítulo 14, verso 6, que é citar um trecho do livro Imitação de Cristo, do monge alemão Tomás de Kempis, nascido no século XIV. Ele disse assim, escreveu esse trecho nesse livro precioso, Imitação de Cristo. Ele disse assim, me escute: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve pôr a esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida enfim, eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, vida abençoada. É por isso que essa frase para mim tem um significado enorme, e eu espero que para você tenha também. Seria uma tragédia gigantesca encontrar o casamento certo, o emprego certo, a casa certa e o Cristo errado. Agora sim, deixa eu concluir. O jornal O Estado de São Paulo, em uma de suas reportagens, no dia 9 de junho de 1995, narrou um episódio na Bósnia, ocorrido na Bósnia. Tratava-se de uma dramática história que ocorreu em junho de 1995.
Um capitão, um piloto chamado Scott O'Grady, teve seu avião caça F-16 abatido por um míssil sérvio-bósnio no dia 2 de junho. No mesmo momento em que ele foi atingido, o piloto foi ejetado do avião, caindo num lugar de selva. Conta a história na reportagem que ali ele teria que sobreviver até ele ser libertado. Durante 2 dias, ele começou a se alimentar do seu kit de sobrevivência. Depois ele teve que beber água da chuva e comer alguns insetos. Conta que durante 6 dias, ele passou por severas privações num território bem hostil, que era território inimigo. E conta a história que no dia 7 de junho, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos fez um plano e apresentou para o presidente da época, chamado Bill Clinton, a fim de que esse projeto pudesse ser autorizado pelo mesmo para o resgate do piloto O'Grady. Conta que no dia 8 de junho, através de seu rádio, Grady entrou em contato com um avião da OTAN, que é uma organização do Tratado do Atlântico do Norte. Entrou em contato com eles e na mesma noite o conselheiro de segurança comunicou-se com o presidente Clinton dizendo o seguinte: vamos resgatá-lo, presidente, nessa noite. Às 5h50 da manhã, 2 aviões e 4 helicópteros decolaram do navio e às 6h44, 2 helicópteros se aventuraram a descer numa clareira no meio da serra do território inimigo para resgatar aquele piloto. Quando o Grady viu os helicópteros descerem, saiu de seu esconderijo, porque ele estava escondido dos inimigos, e correu até um dos helicópteros gritando e dizendo: eu estou pronto para sair desse inferno. Conta a história que em menos de 2 minutos ele foi resgatado. Mas enquanto o helicóptero subia, uma espécie de decolar aqui, os rebeldes sérvios dispararam um míssil e, graças a Deus, erraram o alvo daquele míssil. No entanto, no momento em que o helicóptero estava subindo, ele foi atingido por balas de armas de fogo, só que não perfuraram as hélices, mas sem causar consequências graves. Finalmente, o piloto Grady, ele foi recolhido, embora faminto, cansado e com hipotermia. Ele estava quase sem ferimentos, mas muito desgastado. Imediatamente ele foi levado ao navio, foi hospitalizado para a recuperação de sua saúde e agora ele estava livre dessa tragédia. Muitas vezes você não tem tudo o que você precisa. Eu não tenho tudo o que preciso. Porque passar por privações é Deus nos ensinando que Ele é tudo o que precisamos para viver. Amém. Escute, é dele que você mais precisa. Baixe sua cabeça, vamos orar. É por isso que não devemos turbar o nosso coração. Porque se temos tudo o que precisamos, não há porquê desespero. Existe uma morada preparada. O caminho já sabemos. Está tudo sob controle. Apesar das notícias, apesar da grande esperança ter ido embora, apesar de não sair tudo como planejado, continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. Bendito Pai, eu sei muito bem que uma coisa é escutar determinadas notícias, outra bem diferente é vivenciá-las. Uma coisa é escutar que padeceremos muitas situações dramáticas. Outra coisa é saber que um filho de 15 anos acabara de morrer afogado. Que a tua
preciosa palavra penetre de tal maneira os nossos corações, que seja como aço em nossas artérias, em nossos ligamentos, a fim de que permaneçamos de pé. E se porventura tivermos que cair, que caiamos de joelhos. Tu és a nossa segurança para o presente. Por isso dissestes, não se turbe o vosso coração. Tu és a nossa esperança para o futuro. Por isso dissestes, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Tu és tudo o que precisamos. Por isso dissestes, sou o caminho, a verdade e a vida. Isso sim é terreno sólido. Isso sim é uma casa firmada sobre a rocha. E sabemos muito bem que quando estamos em cima de uma rocha, ela não desce 1 milímetro sequer. É sobre a rocha das rochas que estamos firmados. Abençoa teu povo que aqui esteve nessa noite e aplica poderosamente tua palavra em seus corações. Para aqueles que estão padecendo momentos difíceis, bem como para aqueles que estarão vivenciando notícias duras. Especialmente também para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o Senhor. Para aqueles que estão pensando que a salvação envolve tão somente obras, boas ações, coisas boas que fazemos nessa vida. O chamado é urgente, porque só existe um caminho, porque tu és a verdade. Tudo que é falado aqui, foi falado aqui, é a pura verdade. Tu és a vida, que pessoas mortas talvez que aqui entraram, mas precisam. Abre a mente, arranca as vendas dos olhos, injeta sangue, Senhor, dá fôlego de vida, e que saiam daqui vivos para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos, por demais agradecido, no nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre todo o mundo, desde agora e para todo sempre.